Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos e já sextou de novo, né? Já estamos aqui entrando no fim de semana, um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira para todo mundo e que seja de alívio para os tricolores que passaram uma semana ruim, né? Difícil, com 2 derrotas consecutivas no Brasileiro e agora também na Libertadores, no meio de semana. Mas amanhã tem que vencer, tem que ganhar do Corinthians. Eu vou mostrar como é que a vitória é fundamental, inclusive contra esse adversário no duelo direto com o Corinthians e não apenas por causa do jogo de amanhã. Vou explicar isso para vocês. Vocês vão entender como é que esses 3 pontos podem até decidir a parada entre Fluminense e Corinthians no longo prazo. Vou explicar isso já já e vou mostrar, gente, que o Grêmio já está de olho, né, de olho muito atento na decisão da semana que vem, terça-feira, Libertadores. Os caras vão poupar o time todo para o fim de semana no Brasileiro. Olha que o Grêmio está por aqui também, ali perto da zona do rebaixamento, mas não quer saber não, cara. Vai poupar o time no fim de semana. Vou trazer essa notícia para vocês. Falar um pouquinho do time do Fluminense que vai ser definido na tarde dessa sexta-feira, no último treinamento, quem já está fora, quem pode ainda jogar, quem tem mais chance, e mostrar que o Porto, lá de Portugal, bateu o martelo e agora esclareceu tudo, trouxe os valores que pagou, que recebeu, enfim, tudo na transação envolvendo o Evanilson. E quanto, afinal de contas, agora sim, nessa sexta-feira, a gente tem tudo claro, certinho, quanto que o Fluminense vai receber no fim dessa história. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você aqui nessa sexta-feira. Tô aqui até com verde da esperança, né, galera? Ver se dá um sopro de otimismo para o fim de semana. Já tô com verde da esperança para o jogo de amanhã contra o Corinthians no Maracanã. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Estamos pertinho, estamos beirando os 50 mil inscritos. Falta você. E é de graça, assim como o like. Like, inscrição, tudo 0800. E você me dá muita moral aqui no meu trabalho, tá bom, gente? Vamos lá. Começar falando de Libertadores, porque, gente, aliás, brasileiro e Libertadores. O Fluminense perdeu o jogo de ida, vai ter que vencer no Maracanã na volta pelo menos por 1 gol para levar para os pênaltis, né? Se vencer por 1 gol contra o Grêmio, 2 gols de diferença, classifica direto nos 90 minutos. E aí, nosso velho conhecido Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, vai poupar os titulares já pensando no jogo contra o Fluminense. Concentração é total para a Libertadores. O Fluminense não vai poder fazer isso. Vai ter que ir com o que tiver de melhor amanhã contra o Corinthians. Nem tem tanta coisa assim, está super desfalcado. Mas o Grêmio, cara, o Grêmio vai deixar de lado, né? Vai botar em segundo plano o brasileiro no jogo contra o Bahia. Veículos gaúchos, além do GE, informam que o técnico Renato Gaúcho vai poupar os titulares no compromisso com o Bahia neste sábado, 4 da tarde, em Caxias do Sul. Jogo com o Bahia em Caxias do Sul, 4 horas, e eles vão com os reservas. Haverá um treino pronto nessa sexta-feira, mas a imprensa lá do Sul crava que o Grêmio vai jogar com os reservas. Rodrigo Eli, aquele que foi expulso contra o Fluminense, tem chance de enfrentar o time nordestino, que obviamente está suspenso para o jogo da Libertadores. Então, Renato Gaúcho, cara, já está espertíssimo, está de olho no jogo de terça-feira e a gente só lamenta que o Fluminense não pode poupar ninguém amanhã, porque, repito, está todo desfalcado, todo esfacelado e, cara, não tem opção. Agora, a boa notícia é que o Fluminense enfrenta o Corinthians em casa, no Maracanã, tem a faca e o queijo na mão, mesmo desfalcado, gente, para ganhar o jogo. Ah, vai ser difícil, sem Arias suspenso, sem Ganso suspenso, sem Mano Menezes na beira do campo? Vai ser difícil, né? Mas vai ter que ganhar. Na moral, né? Na organização, na vontade, no apoio da galera, né? Não sei se teremos nem 30 mil no Maracanã, não tem 30 mil ingressos vendidos ainda, mas vai ter que ter. Galera, vamos chegar junto aí, tem que comprar os ingressos para ter pelo menos esses 30, 35 mil no Maracanã, né? Para que o Fluminense seja um time, digamos assim, muito respaldado pela arquibancada, para que tenha essa força extra, senão vira campo neutro. Maracanã, sem muita gente, vira quase um campo neutro, é um estádio imenso, né? E o Corinthians vai acabar ficando à vontade se não tiver uma pressão extra vindo ali de cima. Deixa eu mostrar para vocês a importância da vitória, não apenas por vencer nesse jogo. O Fluminense, se vencer o Corinthians, ele passa o Corinthians. E ele já tem um jogo a menos que o Corinthians, ou seja, ele iria para 23, o Corinthians permaneceria com 21 e os caras com um jogo a mais. Entendeu?
ultrapassa e ainda fica com um jogo a menos que os caras. Se o Fluminense vencer, ultrapassa o Vitória automaticamente, a não ser, olha aqui do lado direito, a não ser que o Vitória vença o Cruzeiro. Se o Vitória não vencer o Cruzeiro, o jogo é em Salvador, tá? Segunda-feira. Se o Vitória empatar ou perder do Cruzeiro, eles ficam com 22 ou com 21. Então o Fluminense seguramente sairia do Z4 em caso de vitória, e se o Vitória não vencer o seu jogo. E aí, o que eu estou falando sobre o que vem pela frente, não apenas sobre essa rodada? Porque olha aqui, ó, Fluminense nessa rodada enfrenta o Corinthians no Maracanã, certo? Vitória enfrenta... Porque tem que focar nesses dois aqui, no Vitória e no Corinthians, que são os adversários que estão realmente ali na disputa mais direta nesse momento com o Fluminense. Então vamos ver a tabela vizinha, né? O que vem pela frente aqui no curtíssimo prazo para a Vitória e para o Corinthians. E para o Fluminense, claro, né? Depois dessa rodada, olha só, o Fluminense tem um jogo dificílimo com o Atlético Mineiro fora. Mas vamos olhar o Corinthians e o Vitória. O Corinthians também tem um jogo dificílimo, Fortaleza fora. E o Vitória? O Vitória joga fora de casa com o São Paulo. Então tá todo mundo quite na próxima rodada. 3 jogos difíceis para os 3. Aí na rodada seguinte, Corinthians e Flamengo. É em São Paulo? É em São Paulo, mas contra o Flamengo, né? Brigando por título. O Vitória pega o Vasco. Não é tão difícil assim na teoria, mas o Vasco hoje é um time em ascensão. E o Fluminense joga no Rio, joga mais uma vez em casa contra o São Paulo. Olha como é que o Corinthians está numa situação muito difícil, inclusive nos próximos jogos, né? Mais do que Fluminense e mais do que Vitória. E na rodada seguinte, o Corinthians joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo também brigando por título, né? Então, sequência dificílima para o Corinthians. O Vitória joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Está quase rebaixado, mas não está rebaixado. Eles ainda estão brigando. Vão lutar muito para vencer o Vitória. E o Fluminense tem um jogo também equivalente, difícil, fora de casa contra o Juventude. Mas, de novo, o jogo mais difícil é o do Corinthians, né? Fora. O Fluminense tem que vencer o Corinthians, tem que vencer, porque se o Corinthians perder esse jogo, ele tem aí pela frente outros 3 jogos seguintes muito difíceis. Eu arrisco dizer que se o Corinthians perde do Fluminense, ele daqui 3, 4 rodadas pode estar realmente em situação muito desesperadora na pontuação. E o Vitória, o Fluminense vai ter que ir enfrentando ali ponto a ponto. Claro que tem os times que estão um pouquinho mais à frente, né? Tem o Criciúma, por exemplo, tem o Juventude, são adversários diretos também, mas nesse momento eu mostrei só como é que está ali a coisa entre Fluminense, Vitória e Corinthians. Esses 3, nesse momento, estão brigando por uma vaga fora do Z4. Corinthians e Fluminense hoje estão dentro, o Vitória está fora. O papel do Fluminense, a tarefa é pontuar, vencer o Corinthians, continuar pontuando para ultrapassar pelo menos esses 2, e aí já fica fora do Z4. E aí depois vai escalando, né? Vai tentar passar outros adversários também. Mas vencer o Corinthians, amigo, não tem escolha, não tem escapatória. E para esse jogo aí, último treino hoje à tarde, o técnico Mano Menezes ainda vai saber com quem ele pode contar ou não a partir dessa atividade. Kevin Serna e Nonato, como eu trouxe ontem a informação em primeira mão, ainda não participaram de atividades com o grupo, com bola, atividades coletivas com bola, e hoje é essa a oportunidade. Se participarem e participarem normalmente, ambos têm chance de ir a campo amanhã. Dá para ter otimismo nesse momento em relação aos 2? Não. Nem tampouco dá para a gente cravar que não jogarão. Mas o fato de não terem participado coletivamente, normalmente, com os outros jogadores até agora com bola, não é exatamente um bom indicativo. Mas tem possibilidade, sim, de treinar hoje normalmente e irem a campo, inclusive porque o Fluminense está precisando. Está precisando, porque tem vários desfalques, né? Além dos que eu já citei, Arias, Ganso, Mano, todos suspensos. Marcelo não joga, Diogo Barbosa passou por cirurgia anteontem, o esquerdinho naturalmente vai ser o titular. Além disso tudo, além do Martinelli ter saído machucado e, segundo o Vitor Lessa, não ter condições do jogo para amanhã, então o Martinelli está fora, né? Além disso tudo, o Fluminense está todo esfacelado em todos os setores, inclusive no ataque, né? O Serna é um jogador que tem feito falta, não jogou as 2 últimas partidas. O Fluminense perdeu em verticalidade, em profundidade, em ser um time mais agudo, mas ele só tem o Cauã Elias, né, como titular garantido para essa partida. Cano não vai voltar ainda. Quais são as opções? Marquinhos está em transição já há alguns dias. Vai ter condições? Só vamos saber hoje no fim do dia. Mas o Marquinhos poderia ser uma opção se estiver pronto para o jogo. Quem mais ele tem para acompanhar o Cauã Elias no ataque do Fluminense? Isaac ou Keno? Ele pode botar 3 desses aí, né? Cauã Elias mais Marquinhos, Isaac, Cauã Elias mais Keno e Marquinhos, ou mais Isaac e Keno, um de cada lado. Enfim, isso aí, por enquanto,
É um mistério. Ou pode vir só com 2 jogadores na frente. Cauã Elias e mais um. Quem seria? E o meio-campo, como é que ele vai montar? Será que teremos Renato Augusto? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu não duvido. Não duvido que ele coloque o Renato Augusto no lugar do Ganso e ele vai ter que completar o setor com mais 2 ou 3 jogadores. Se vier com 4 jogadores, ele tem André, tem Facundo Bernal, tem Lima. Pode ter Nonato. Ou se tiver apenas 2 ali no setor a mais, além do, digamos, se ele colocar o Renato Augusto, né, imagino, tomara que não bote, mas ele tem essas opções, são esses os jogadores. Então, gente, é um time muito esfacelado, vai ter que montar esse quebra-cabeça nesse treinamento de agora à tarde, e mais para o fim do dia pode ser que a gente já tenha uma noção, talvez consiga apurar alguma coisa sobre o provável time para esse sábado, onde, repito, vitória é absolutamente crucial, muito mais do que necessária, é fundamental, é essencial para o Fluminense respirar um pouquinho nessa luta inglória, nesse desespero, nessa guerra, nessa briga de pau lá embaixo, para sair do Z4. Olha, gente, o Porto, né, o Futebol Clube do Porto, divulgou nessa sexta-feira, agora tirou todas as dúvidas, esclareceu, né, para as versões aí contraditórias, o que está acontecendo em relação à venda do Evanilson, ex-jogador do Fluminense, né, formado no Fluminense, foi cedo para Tombense, foi doado praticamente a um empresário, o dono da Tombense, e aí temos aqui a informação das migalhas que vão sobrar para o Fluminense. Olha aqui, ó. Isso aqui é nota oficial do Futebol Clube do Porto, isso aí está nas redes sociais. Porto chegou a acordo com os ingleses para a venda do jogador. O Porto anunciou nesta sexta-feira um acordo com Bournemouth, da Inglaterra, para cedência a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos econômicos do Evanilson. Estão cedendo 100% nessa venda. A transferência do avançado, né, do atacante, acontece pelo valor de 47 milhões de euros. Está aqui tudinho, ó. Sendo 37 milhões correspondentes a uma remuneração fixa e 10 milhões em variáveis. Então, 37 milhões de euros fixos estão recebendo e 10 milhões em bônus. O acordo contempla ainda 10% de mais-valia futura, enfim, em caso de revenda, eles ainda vão arrumar uma grana futura ali, mas aí diz respeito apenas ao Porto. O jogador brasileiro de 24 anos chegou ao Porto no verão de 2020, fez 154 jogos, 60 gols e 21 assistências. Mas eles falam aqui sobre a parte que diz respeito ao Fluminense. O Porto informa que era detentor apenas de 80% dos direitos econômicos dos jogadores. Tinha 80% no momento anterior à cedência do jogador ao Bournemouth, no momento anterior à venda. E aí o Porto comprou 20% da Tombense, que era o que estava em poder ainda do clube brasileiro, por 4,75 milhões de euros, 4,75 milhões de euros, que são, na verdade, 3,25 fixos e mais 1,5 variável. Então, o que eles deram para a Tombense, que eles compraram agora recentemente da Tombense, foi 3.250.000 euros. E é desse valor que o Fluminense vai tirar 6%. É 170 mil euros. É o que cabe ao Fluminense nessa migalhinha aí que eles estão pagando do que eles compraram ainda da Tombense. 170 mil euros. Quanto é que dá, Irlanda? 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 mil reais. Não é nada. Para clube de futebol, 1 milhão de reais. 1 milhão e 100, mais ou menos. Ah, é só isso que o Fluminense vai receber? Não. Segundo a informação ontem do Bruno Andrade, né, que é o repórter que deu a informação inicialmente sobre essa transferência, o Fluminense tem direito a 4% do mecanismo de solidariedade pela transferência inteira. São 37 milhões, eu vou esquecer os 10 milhões de bônus por enquanto, dos 37 milhões, 4%, daí aproximadamente 37 vezes 4, dá mais ou menos 1 milhão e 400 mil euros. Bota 1 milhão e meio de euros, é o que o Fluminense está recebendo, vai receber no mecanismo de solidariedade, e o Porto já avisou que é ele que vai pagar esse valor. Isso aí, galera, não dá mais do que 10, 11 milhões de reais. Junto com o que o Fluminense vai receber aí nessa migalha que vem da Tombense, fecha aí 11, 12 milhões de reais no total, nessa parada toda. Se vier os bônus depois, mais 1 ou 2 milhões, mas é 11, 12 milhões de reais que o Fluminense está recebendo nessa transferência toda aí, agora do Evanilson, do Porto para o Bournemouth da Inglaterra. 12 milhões para um jogador que está sendo transferido por quase 300 milhões de reais. O Fluminense vai ficar com 12 como clube formador, e quando vendeu, na época da Tombense direto para o Porto, o Fluminense também, na época, recebeu, isso nunca foi dito, né? Nunca foi detalhado ou trazido a público pelo Fluminense,
mas foi em torno também de 10 milhões de reais, era uma migalha, lá era 30% de taxa de vitrine. Então recebeu 10 milhões na época, em 2020, vai receber mais uns 10 ou 11 agora, 20 milhões de reais, tá? De reais, no total, para um jogador que está sendo passado de mão em mão aí por quase 300 milhões. Tá bom para vocês? E assim lá se vai mais uma joia de Xerém pelo ralo, né? Sem que o Fluminense receba praticamente nada, fique com as mãos abanando. Os empresários estão felizes, tá? O Porto está feliz, os empresários estão felizes. Deve ter muita gente feliz. Eu sei que o Fluminense e os seus torcedores não têm motivos para estar. Aliás, que transparência do Porto, né? Hein? Todos os detalhes, todos os valores, cada centavo, cada euro gasto, cada euro recebido, transparência total. Vocês já viram isso em algum outro lugar? Devem ter visto. No Fluminense aqui não foi, né? Hein? Deixa o like aí, se inscreve no canal, comente sobre isso aí pra gente, tá? Valeu, um abraço.